TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 3 de abril. Hoje daremos destaque à inteligência artificial. Vamos conversar com DJ Castro para falar sobre o tema. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza esta semana 106 oportunidades e as vagas são consultadas pela internet. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades concluiu a primeira fase de obras que reforçam a estrutura do túnel extravasor, atingido por conta das tragédias ano passado. Após a divulgação da taxa da desocupação, a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, fala a respeito dos dados do último trimestre. E a Mega Sena acumulou e vai sortear 37 milhões de reais na próxima quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio. E 3 dias abriu inscrições para a eleição do Conselho Tutelar. O prazo para ser realizado a inscrição é até o dia 3 de maio. O diálogo com o objetivo de acompanhar os avanços da tecnologia. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos ao vivo, começando o Correio Petropolitano Debate desta semana e deste mês também, né? Começamos abril aí no último domingo, na verdade no último sábado, e agora a gente dá destaque então aqui no Correio Petropolitano Debate já a nossa entrevista. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre a inteligência artificial, IA também como muito é conhecida. Para falar sobre esse tema com a gente, nós temos aqui participando ao vivo do nosso programa aqui no nosso telão, DJ Castro, ele que é consultor de marketing e branding e vai explicar um pouco para a gente sobre essa área muito falada e que tem gerado inclusive algumas constatações aí, né? DJ, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate, você consegue nos ouvir? Consigo ouvir. Boa tarde, Richard. Obrigado pelo convite. Perfeito. Antes de mais nada, queria que você fizesse uma breve apresentação para a gente sobre você, sobre a sua empresa também, para quem está em casa acompanhando o nosso programa, possa saber quem você é, por favor. Bom, eu sou DJ Castro, eu sou publicitário de formação, estudei na SPM em São Paulo, fui proprietário de agências em São Paulo e Santa Catarina, agências de marketing. E hoje eu tenho uma consultoria de branding e gestão estratégica de marcas. Hoje eu moro em Blumenau, Santa Catarina, né? E sou envolvido no ecossistema de inovação, empreendedorismo e tecnologia, né, há vários anos aqui. E me interesso muito pelas áreas, novas áreas, né, áreas de inovação, e especificamente aplicadas ao marketing, à comunicação e à estratégia de marcas. Perfeito. DJ, queria que você falasse um pouco para a gente, inteligência artificial, hoje um tema muito debatido pelas empresas, pelos órgãos. Queria que você fizesse para a gente uma breve análise do que é a inteligência artificial atualmente e que, inclusive, ela está aplicada no nosso cotidiano, mesmo para aqueles que ainda não conhecem, né? Sim, a inteligência artificial já existe o conceito desde 1956, então a gente está falando de algumas décadas aí, né? Em 1997 entrou muito nas notícias quando um sistema de inteligência artificial ganhou uma partida de xadrez do campeão mundial de xadrez, então a gente já está falando que na cultura já está há algum tempo. O que aconteceu agora foi a entrada da inteligência artificial generativa, que é um tipo específico de inteligência artificial, que gera conteúdos novos a partir da análise dos dados que estão numa base, que ela é treinada nesses dados, né, com o ChatGPT, o DALL-E, que são dois projetos de uma empresa chamada OpenAI, né, e mais uma série de outras plataformas que surgiram também nessa mesma onda de desenvolvimento, de um novo momento da inteligência artificial,
acessível às pessoas, né? Porque antigamente era muito mais difícil, isso estava nos laboratórios das empresas, era muito caro, e o que a gente viu nesse momento é um acesso, uma acessibilidade muito grande da inteligência artificial, né, para a população em geral, para poder Sim. testar e para poder efetivamente aplicar em atividades de negócios. E aí a minha área de atuação, minha área de estudo, especificamente na área de marketing e comunicação, que ajuda muito os negócios a se desenvolverem, né? Então a gente vê uma nova oportunidade do ponto de vista dos negócios para utilizar essa ferramenta, e aí uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem ou para o mal, depende de como as pessoas querem usá-la, né? Uhum. Perfeito. DJ pergunta o seguinte: a gente sabe que, como você bem comentou, hoje ela tem uma acessibilidade muito maior do que anos atrás, né? Só que há preocupação também, né? E muitos abordam sobre isso, sobre a questão da substituição de profissionais, né? De cargos, de algumas funções devido à inteligência artificial. Queria que se você pudesse, se fizesse para a gente um pós e contra, digamos assim, da inteligência artificial hoje. Tá bom. Historicamente, toda vez que tem uma mudança de paradigma, uma nova tecnologia que parece substituir, né, que parece acelerar alguma atividade humana de alguma maneira, isso a gente viu na primeira Revolução Industrial, com os teares a vapor, a gente viu isso com os computadores, com a internet, né? Tem uma apreensão que é criada de que se isso vai eliminar ou vai criar empregos. Vai fazer as duas coisas, na verdade. Vai eliminar algumas atividades, ou muitas atividades, e pode criar, e deve criar, uma miríade de outras possibilidades de empregos que a gente nem consegue imaginar hoje. Então, atividades repetitivas, atividades que são muito cansativas e chatas para um ser humano desenvolver, e que a gente consegue treinar, né, e implementar um processo que envolva uma inteligência artificial ou um sistema de machine learning ou deep learning, que é o aprendizado de máquina ou aprendizado profundo, a gente consegue, chamado isso genericamente de inteligência artificial, se a gente usa a inteligência artificial nesse sentido, a gente pode ter até um ganho muito positivo na qualidade do trabalho, em que as pessoas deixam de de ficar presas a atividades enfadonhas e tem tempo para dedicar para atividades criativas. Mas também a inteligência artificial bem utilizada, e a gente está vendo uma evolução muito rápida, ela pode ser utilizada também para aprimorar o resultado, o desenvolvimento de atividades criativas também, né, em Uhum. diversas áreas. Aí a gente está falando na área, nas artes, a gente está falando ah, na medicina, por exemplo, né, na detecção na análise de exames por imagem, na detecção de doenças com uma precisão, uma precisão muito maior do que o ser humano pode conseguir, isso já está acontecendo. Então a gente pode ter perdas, mas eu tendo a ver de maneira positiva. Então eu tenho um otimismo cauteloso em relação a isso, né? Eu acredito que tem um potencial gigante, mas precisa ser bem usado. Do lado negativo, é se isso for simplesmente utilizado para eliminar empregos sem ter algum tipo de processo de capacitação e aproveitamento dessas pessoas, né? Mas eu acho que a própria ferramenta da inteligência artificial também pode ser usada para sistematizar métodos de treinamento, aprimorar a educação, criar oportunidades para as pessoas, inclusive, se aprimorarem melhor, focados no que o ser humano tem de melhor, que é a capacidade de análise de contexto, né, a inteligência emocional, que a máquina não tem, né, e a ambiguidade, que a máquina tem dificuldade, e por aí vai. Perfeito. São dois extremos, né, como a gente sempre vê aí em amplo debate, na verdade. Mas pegando um pouco na sua área de atuação, DJ, eu queria perguntar o seguinte: como que uma pessoa hoje, por exemplo, que vai criar o seu negócio, pode utilizar a inteligência artificial a seu favor? Existe algum critério? Ela precisa ter algum conhecimento básico a respeito da IA justamente para conseguir aplicá-la?
Bom, no nível mais simples, você usando o ChatGPT para ter alguma saída de dados em texto, você já consegue sair do zero rapidamente, porque é brincar com a ferramenta, né? Mas a gente pode ir agregando níveis nesse processo. Então você começa a ter, isso eu falo para as empresas e para os clientes, né? Analisar o teu processo de negócio e especificamente de marketing, né? Decupar, separar as etapas do processo e ver em cada momento onde e como você pode incorporar essa nova tecnologia, essa nova ferramenta. Isso pode envolver integração da inteligência artificial com os seus sistemas, mas antes disso, integração da inteligência artificial ao seu fluxo de trabalho, entender em que momento entra, né, para deixar de ser apenas uma brincadeira ou um gimmick, né, um objeto brilhante, como eu gosto de falar, e efetivamente virar uma ferramenta de trabalho. Seja gerando. E hoje tem várias ferramentas e plataformas para gerar texto, para gerar imagem, para gerar áudio, para gerar até vídeo e outras possibilidades. Perfeito. Então, é entender o processo e como isso vai ser incorporado ao longo do tempo, até você ter sistemas de automação complexa para atendimento de clientes, que era uma coisa que era muito cara alguns anos atrás e hoje está ficando mais acessível para micro e pequenos negócios, né? Então, a gente está vendo uma evolução e uma revolução do uso dessas plataformas. E se você e tem sites que mostram milhares dessas plataformas, né? A dificuldade hoje é escolher a mais adequada. Por isso que eu falo sempre que a gente tem que voltar para o princípio e entender esse processo, entender qual é o objetivo do que você quer fazer, né? Para usar essa ferramenta para realmente se transformar numa ferramenta de geração de negócios, de geração de dinheiro. Claro, é sempre bom, a gente até comenta, né? Planejamento, análise, né? Definir bem o que você quer para o seu negócio, e isso, lógico, inclui também aí a utilização da inteligência artificial. Você comentou sobre a questão do chat GPT, eu queria que você falasse basicamente para a gente, DJ, justamente o que que é, até porque é algo recente, e apesar, né, lógico, a gente acompanha, mas nem todos estão acostumados com essa ferramenta. Eu queria que você fizesse para a gente uma explicação a respeito de como que funciona e para que é feita. Tá, o ChatGPT é um modelo de linguagem de larga escala, ele usa dados de base de texto. No primeiro momento ele começou assim, né? Ele já existe desde 2015. Ele foi criado por uma empresa chamada OpenAI, que começou como uma entidade sem fins lucrativos e pivotou para uma empresa, né? Que agora tem investimento da Microsoft. A Microsoft está incorporando as funcionalidades do ChatGPT na plataforma Office e também no browser dela, que é o navegador de internet, que é o Edge, e Sim. também no mecanismo de busca, que é concorrente do Google, que se chama Bing, o da Microsoft. Então, é um sistema que, a partir de até a versão 3.5, que é o que a gente tinha até o começo desse ano, ele usava uma base bem fechada e compacta de dados que iam até 2019. Agora, no mês passado, foi lançada a versão 4 do ChatGPT, que multiplicou essa base de referência de dados, o que significa, e multiplicou também a capacidade de processamento do modelo, o que significa que ele consegue entregar respostas muito mais complexas, né, muito mais precisas, mas ele é um modelo estatístico de análise de linguagem. Então, a partir de uma pergunta que é feita, ele analisa ali estatisticamente essa pergunta com algoritmos extremamente complexos de deep learning, né, de aprendizado profundo, e ele responde com uma sequência de palavras que é as palavras que ele considera estatisticamente mais prováveis a partir da análise do modelo. O que significa isso? Ele olha o que quanto maior essa base de dados para análise, mais preciso ele vai ser e mais parecido com o ser humano ele vai ser, até o momento em que fica praticamente indistinguível da inteligência humana para algumas aplicações. E aí é importante dizer que ela é uma inteligência, existe uma divisão entre a inteligência artificial, que é a inteligência artificial fraca, e a inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca
É a que é aplicada em apenas um domínio e ela é especializada. É o exemplo do ChatGPT. Se você der entrada em texto, ele vai dar saída em texto. Ele não vai dar saída em música, ele não vai dar saída em vídeo. Ele não pula de domínio, né? Ele não extrapola o seu domínio. O ChatGPT 4 já aceita imagens como comandos e já é bem mais sofisticado. Ele começa a passar para novos domínios e ele começa a dar essa impressão de que ele ainda não é, mas parece que ele é uma inteligência generalista, uma inteligência forte. A inteligência generalista, ela ainda não existe. É essa dos filmes de ficção científica, né? Em que a inteligência é capaz de extrapolar domínios, é capaz de tomar decisões, né, e usar recursos fora do seu domínio inicial de existência. Essa ainda está relegada à ficção científica, mas está no radar. A gente ainda aguarda para ver se ela é possível de acontecer. DJ, a gente tem acompanhado recentemente uma grande preocupação, não só das empresas, mas até mesmo de donos de redes sociais, a respeito do avanço da inteligência artificial. Na Itália, inclusive, o ChatGPT, por exemplo, já foi suspenso. Qual que é a análise que você faz a respeito dessas medidas e dessas preocupações que têm acontecendo mundo afora? Eu acho que, como eu falei no começo, eu sou um otimista cauteloso, né? A caixa de Pandora já foi aberta. Essas regulamentações, algumas regulamentações serão necessárias, mas isso relacionadas a questões éticas, né? Questões extrapolar o que já é aplicado nas relações humanas e nas relações tecnológicas para essa nova ferramenta, essa nova base tecnológica da inteligência artificial é importante e criar mecanismos de proteção, mas também é importante se preparar para os piores casos. E o que, que são os piores casos? É alguém que é um mau ator querer utilizar isso com intenções malignas. Né? E isso, da mesma maneira e a analogia que eu faço é que da mesma maneira que nós tivemos que fazer isso em relação à energia nuclear, que pode ser uma fonte energética que pode resolver os problemas do mundo na geração de energia, né? Com alta eficiência, enfim, também tem que se lidar com o lixo atômico e, por outro lado, também se podem criar armas atômicas extremamente perigosas que podem destruir a humanidade. Né? Todo o trabalho de contenção e de limitação e de regulamentação das armas nucleares, da energia nuclear, tem um certo paralelo com essa questão da inteligência artificial. A gente vai ter que aprender com o carro, trocar o pneu com o carro em movimento, né? Vai ter que aprender com essa tecnologia em andamento. Tem um painel de mais de 1.000 cientistas e pessoas notáveis da tecnologia que pediram uma moratória, uma pausa de 6 meses no desenvolvimento dos modelos mais avançados para que fossem preparadas regulamentações. Eu acho isso inviável, até porque o ChatGPT não é a única plataforma, então, no caso da Itália especificamente, é tentar tapar o sol com a peneira, porque o ChatGPT não é a única plataforma avançada de inteligência artificial, ele é uma. Então, essa ação da Itália é mais uma ação de relações públicas do que uma ação efetiva de contenção de alguma ameaça tecnológica. Perfeito. DJ, voltando a justamente a questão, por exemplo, né, da utilização da ferramenta, vamos falar pelo lado positivo, né, da ferramenta para o uso de negócios, que outro ponto, por exemplo, a inteligência artificial pode ser benéfica para a criação de uma empresa, para um microempreendedor individual, por exemplo, que às vezes vai começar um negócio, mas não sabe, por exemplo, às vezes redigir um texto publicitário, vamos dizer assim, ou a edição de vídeos, a criação de logos, tudo isso pode estar ligado à inteligência artificial, né? Sim, bom, eu atuei como diretor criativo em agências de comunicação e marketing por mais de 15 anos, então a minha análise em relação ao ChatGPT, a versão 3.5 era um estagiário muito aplicado, que vai te entregar textos com qualidade, com uma certa qualidade, sem erro de português, por exemplo, se a gente pedir em português, ou sem erro de inglês, né? Mas precisa ser revisado para adequar a linguagem. O ChatGPT 4 já é um assistente bem mais competente.
um assistente de redação bem competente, quando ele entrega em texto, né? E a gente. E isso é só a ponta do iceberg, isso está evoluindo muito. Para um pequeno negócio, um micro e pequeno negócio, ele ajuda a multiplicar a capacidade de produção de um microempresário, por exemplo, que a gente sabe que é uma pessoa muito atarefada. Então, isso pode ajudar a economizar. Ou, se ele contratar uma empresa, uma microempresa, que também se utiliza dessa ferramenta, os custos dessa empresa podem ser reduzidos porque ele vai usar essa ferramenta para otimizar o tempo, mas sempre precisa de uma interface humana, alguém com critério. Duas pessoas diferentes usando a mesma ferramenta, o ChatGPT, vão gerar resultados. Alguém pode gerar resultados medíocres e alguém pode gerar resultados geniais, da mesma maneira que você entregar um papel e uma folha de papel e um lápis para um artista, ele vai te entregar uma obra de arte. Se você entregar para qualquer pessoa, vai sair um desenho feinho, né? Mais ou menos isso. Então sempre precisa. Mas, do ponto de vista do microempresário, ajuda para exemplos práticos, para ter ideias em relação a alguma coisa, para estruturar ações. Eu quero montar um evento, me dê ideias de evento, de como estruturar um evento, me deem ideias de como abordar um cliente, me dê ideias de como ah, montar um e-mail de prospecção. Isso é real, isso o ChatGPT ajuda bastante, tá? E tem muita gente já utilizando avidamente isso. No modelo em inglês funciona muito melhor porque ele foi muito mais bem treinado no inglês. Em português ainda precisa revisar com muito critério, né, para ver ali se a linguagem está adequada para o teu público. E aí tem as dicas de orientar ele para falar, falando para o público tal, com os parâmetros tais. Você dá orientação para treinar o modelo, né? É o engenharia do prompt. Prompt é a linha de comando ali, como a gente tinha no DOS antigamente, né? Nos sistemas operacionais antigos. Então você dá orientações para o sistema, nesse caso o ChatGPT, para ele te dar uma resposta mais precisa possível, e você vai interagindo com ele para aprimorar a resposta até chegar num resultado satisfatório. O que pode ser muito bom para os empresários, microempresários que têm esse perfil, né, de mão na massa e que querem desenvolver isso. Então dá para ter muitas ideias, dá para sair do zero em muitas coisas e tem entregas mais sofisticadas do ChatGPT, como até solução de problemas e até mesmo desenvolvimento de códigos simples, né, mas cada vez mais sofisticados. Como eu falei, é só a ponta do iceberg. Essa tecnologia está evoluindo de forma muito rápida. Então, resumindo, para microempresários, vale a pena usar tanto o ChatGPT quanto pesquisar outras ferramentas, porque tem muitas possibilidades ali para agilizar quando você está numa situação em que tem pouco investimento e a capacidade de colocar a mão na massa para ter resultados, né? E você comentou uma questão que eu acho que é interessante, você fez até uma comparação, né? De um artista, por exemplo, de uma pessoa que, né, vai fazer um desenho comum, digamos assim. É necessário também, de alguma forma, se capacitar para poder utilizar a inteligência artificial, e qual que seria esse nível de capacitação? Por exemplo, a gente está comentando aqui sobre, né, marketing, microempreendedorismo, de que forma utilizar a inteligência artificial. O microempresário, por exemplo, ele tem o ramo dele, ele precisa pesquisar sobre o ramo, as tendências, ele precisa dar conta da empresa dele, né, dos negócios, da administração. Como se capacitar até para melhorar também os resultados que a inteligência artificial vai entregar para ele? Eu acho que se capacitar, pesquisar e estudar sempre é bom, tá? Mas ao mesmo tempo é mais sobre entender os objetivos, entender com quem você quer falar e adequar essa estratégia, seja ela pequena, seja de um micro negócio até de um negócio mais estruturado. É uma questão de alinhamento de objetivos e adequação de linguagem. Vou dar um exemplo. A gente viu e a gente está vendo uma explosão de pessoas sem capacitação formal, tá? Mas com muita vontade de mostrar o que está fazendo, alcançar muito sucesso nas mídias sociais e gerar negócios. O mesmo pensamento tem que ser aplicado para utilizar a inteligência artificial. É entender o que está sendo feito ali e adequar para a sua linguagem e a sua realidade. Isso pode potencializar muito
capacidades criativas que estão latentes ali e que a pessoa não tem o ferramental teórico ou técnico ou de capacidade artística, mas ele sabe, a pessoa sabe o que quer, sabe para quem é e sabe o que quer, aonde quer chegar. Então, isso é fundamental, é mais fundamental do que ter o treinamento técnico e teórico, muitas vezes, porque essa ferramenta, como outras que vieram antes, vão facilitar muito e vão abreviar esse período de chegar. Eles mudam o cálculo da curva de Pareto, sabe aquela curva 80-20, que você gasta 20% da energia para alcançar 80% do resultado? Com inteligência artificial, você pode gastar 10% da energia para alcançar 90% do resultado, por exemplo. E isso vai favorecer muito isso. Eu vejo uma possibilidade de explosão de micro e pequenos negócios do Brasil, de pessoas que têm uma linguagem adequada ao seu público, né? Mas está faltando aquele algo mais de que não consegue contratar uma agência especializada, né? E também cria oportunidade para serviços que utilizem a inteligência artificial para atender essas pessoas que têm essa demanda. Então, essas coisas vão convergir, a gente está numa era de convergência, vão se encontrar e vão ajudar os negócios. Para o Brasil como país, é uma oportunidade muito grande, porque a gente sabe que o brasileiro é um povo extremamente criativo, gosta de ferramentas novas, adota a tecnologia com paixão, né? E disso vai sair coisa boa. Até porque a gente entra também, né, DJ, num período que a gente chama agora de nativos digitais, né? Ou seja, as crianças, né, as bebês, crianças que nascem agora, essa era nativa digital que pega num telefone e já consegue mexer num telefone com 2 anos de idade sem que ninguém ensine. O que há 10 anos atrás, por exemplo, era algo impossível, improvável. Até nós mesmos, né, precisamos nos adaptar a essas novas ferramentas que hoje as crianças já não precisam. Então a gente vê que realmente o uso da tecnologia em parceria com, né, em consonância com a inteligência artificial, pelo visto, então, é tendência para o futuro, assim, já existe no presente, mas é ainda mais para o futuro, né? A tecnologia, assim, a partir do momento em que o ChatGPT 3.5 foi lançado, a gente pode afirmar que a inteligência artificial chegou no mainstream, chegou no mercado geral. Então, dentro da curva de adoção de inovações, a gente já está consolidado no mercado. Isso significa que deixa de ser tendência e passa a ser realidade, tá? E isso tende a crescer cada vez mais. Vão surgir novas tecnologias com base de inteligência artificial, é claro. Ainda tem muitas áreas para desenvolver na geração de imagens, nas interfaces, na capacidade de programação, nos vídeos, na geração de imagens em 3 dimensões, etc, etc, etc. Tá? Mas o que já tem de ferramenta acessível para o que já tem de ferramenta acessível para as pessoas, para as pequenas empresas, é fenomenal. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, DJ. Eu sei que a inteligência artificial a gente ficaria aqui horas abordando o tema, é muita coisa para falar. Existe talvez algum outro trecho importante que talvez a gente não tenha comentado, que você gostaria de deixar ressaltado aqui para quem nos acompanha? Não, eu acho que é importante a gente não ter medo de tecnologias novas, né? Essa questão, esse questionamento dos perigos ou das possibilidades, ele surge a cada nova tecnologia, especialmente uma tecnologia que é tão revolucionária quanto a inteligência artificial, especialmente agora que chegou no mainstream. A gente está vivendo uma nova revolução cognitiva da espécie. Tá? Tem um autor chamado Kevin Kelly, que é o fundador da Wired, que ele define que a gente vive num ambiente tecnológico que ele chama de Technion, que envolve todos os seres humanos, esse ecossistema e as tecnologias que nos envolvem, e que a gente está praticamente criando um sétimo reino animal, sétimo reino da existência, com essa integração entre as tecnologias e o ser humano. A gente tem uma inteligência aumentada hoje já, quando a gente utiliza uma agenda no telefone para lembrar de um evento, ou para lembrar o número do telefone de alguém, por exemplo, ou o número do WhatsApp ou de outra ferramenta de outra pessoa para acessá-la, né? Mas a gente está migrando, evoluindo para uma inteligência híbrida,
é um novo momento. Assim como a invenção dos livros ampliou a cognição do ser humano, né, essa interação com a inteligência artificial vai mudar o nosso ambiente cognitivo, a gente vai desaprender algumas coisas e a gente vai aprender outras. Aí eu acredito muito no potencial do ser humano e a gente precisa fundamentalmente enfatizar cada vez mais a questão humana, né? Somos pessoas convivendo com pessoas, as coisas têm que ser pensadas com o ser humano no centro de tudo, e é a partir desse raciocínio e dessa filosofia que a tecnologia tem que ser desenvolvida e tem que ser aplicada. É assim que a gente vai ter um resultado positivo dessa nova tecnologia que é tão fascinante e tão poderosa e que pode entregar tanta coisa boa para a humanidade. Perfeito, DJ. Muito obrigado pelas suas dicas, orientações, por trazer um pouco aqui para a gente sobre essa área que realmente é o presente e também o futuro. É importante a gente trazer esse diálogo, até mesmo para quem não está habituado, começar a pesquisar, olhar um pouco a respeito e quem sabe até utilizar também aí em prol do próprio negócio, né? É isso aí. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre tanto inteligência artificial quanto outras tecnologias, especialmente aplicadas aos negócios. E muito obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece, DJ, mais uma vez. Obrigado pela presença. Para você que está nos acompanhando, nosso programa ainda não acabou, a gente volta daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo. A gente vai falar muita coisa aqui no programa de hoje. Vamos trazer oportunidades, entrada nos nossos repórteres ao vivo para falar aqui da cidade. Tudo isso após o intervalo, 2 minutinhos, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família.
Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, muito bom ter aqui a sua audiência, a sua companhia. Lembra você que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, YouTube, Facebook, TVC Correio da Manhã. Você pode nos acompanhar também pelos nossos Instagrams, TV Correio da Manhã e também Correio Petropolitano, para você ficar ciente sobre tudo o que acontece em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Muito obrigado para você que nos acompanha também para Paraíba do Sul, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo. Você também é sempre muito bem-vindo a participar aqui com a gente. A gente fala agora sobre os nossos noticiários, fizemos a entrevista no nosso primeiro bloco e a gente volta agora para falar sobre a Mega Sena, porque ninguém acertou as 6 dezenas que foram sorteadas no último sábado, dia 1º, em São Paulo, no concurso 2579. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 5, 10, 26, 35, 38 e 44. E o próximo prêmio deve pagar aí 37 milhões de reais. A Quina teve 109 apostas ganhadoras e vai conceder o prêmio de R$ 21.479,95 a cada ganhador. Com 5.186 acertadores, a quadra vai pagar um prêmio de pouco mais de R$ 640. A aposta inicial, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. A mais alta, em que a pessoa pode escolher 20 entre 60 dezenas, pode pagar aí R$ 174.420. O próximo sorteio da Mega Sena é quarta-feira, dia 5. Mudando de assunto, na sexta-feira a gente trouxe aqui os dados da taxa de desocupação no país, que chegou a 8,6%. Nesta segunda-feira, a coordenadora de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Adriana Berengui, fala a respeito dos índices do terceiro trimestre encerrado em fevereiro. Trimestre móvel encerrado em fevereiro agora de 2023 aponta para uma taxa de desocupação de 8,6%. Isso corresponde a aproximadamente 9,2 milhões de pessoas procurando trabalho. O crescimento dessa taxa de desocupação agora nesse período, de certa forma, ele tem um caráter sazonal e é observado em outros momentos na série da pesquisa. Seja porque há um processo de dispensa de trabalhadores de caráter temporário contratados no fim do ano anterior,
seja porque uma breve interrupção da busca por trabalho, por motivos de férias em janeiro e paralisação de algumas atividades ali nas últimas semanas de dezembro, fazem com que em fevereiro retorne essa maior pressão sobre o mercado de trabalho. Em termos setoriais, as atividades que mais perderam trabalhadores foram a indústria, né? A atividade também de administração pública, saúde, educação, principalmente o segmento de educação, né? E também outros serviços pessoais. Então, é importante frisar que com esse resultado agora de fevereiro de 2023, né, há um movimento que tem um forte componente sazonal que propicia, né, que leva a esse crescimento da taxa de desocupação da PNAD contínua. Para a gente ver, né, aquele tradicional freelancer, funcionário temporário, principalmente por conta das festas de fim de ano, período demanda, o período aumenta a demanda, então algumas empresas, microempresários até contratam pessoas durante esse período e tradicionalmente após esse período de maior demanda, esses funcionários tanto temporários eles são dispensados e a gente vê esse reflexo também na análise, na pesquisa da Adriana Berengui, que falou para a gente então um pouco sobre a taxa de desocupação e o reflexo dela aqui para o nosso cenário. Vamos falar sobre a nossa região, porque a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, torna público o edital 4 de 2023 para a eleição do Conselho Tutelar. As inscrições vão ser realizadas a partir de hoje, 3 de abril, e seguem até o dia 3 de maio deste ano, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, e que podem ser feitas na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica localizada na rua Gomes Porto 225, no Centro Empresarial Américo Silva, no 8º andar, na sala 808. Então, se você quiser participar, ser conselheiro tutelar, você pode fazer o seu cadastro, a sua inscrição para participar dessa eleição. A gente comentou aqui no Correio Petropolitano Debate sobre a atuação do Conselho Tutelar, por exemplo, em Petrópolis, e é um trabalho fundamental. Se você gosta da pauta, não deixe de fazer então a sua inscrição até o dia 9 de maio. Em Petrópolis, uma informação importante para você. O governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e das Cidades, concluiu a primeira fase de obras que reforçaram a estrutura do túnel extravasor, que desvia a intensidade do rio Palatino para o rio Itamaraty, evitando riscos de inundações e deslizamentos de imóveis construídos nas ruas por onde passa a galeria. A gente lembra que essas obras fazem parte das obras emergenciais, das intervenções emergenciais, por conta da tragédia do ano passado. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades também iniciou o processo de licitação para a segunda fase das intervenções. A previsão é que o edital seja publicado até a primeira quinzena de maio. As obras no túnel fazem parte do pacote de medidas adotadas pelo governador Cláudio Castro após as fortes chuvas que castigaram a cidade em 2022. O total investido para as intervenções em andamento é de cerca de 500 milhões de reais. As ações de recuperação do túnel extravasor incluem a recuperação da tomada d'água, desassoreamento do rio Palatinato, no deságue do extravasor e no rio Itamaraty, limpeza e desobstrução de toda a extensão, ajuste da confluência do extravasor com o rio Itamaraty, reforma e recuperação da estrutura e execução de galerias para o ordenamento da drenagem e esgotamento sanitário. As duas fases de obras do túnel extravasor, que tem 3 km e 200 metros de extensão, 4 metros de largura e 4 metros de altura, somam investimentos de 72,12 milhões de reais. Importantíssimo, né? Essa fase, na verdade, ela já deveria ter sido concluída em novembro do ano passado. A gente trouxe o Hélito Fragos aqui, um dos moradores que inclusive foi atingido por conta da tragédia, chegou a cair, né, depois de um afundamento na via, e a gente vê agora pelo menos mais um trecho aí das obras sendo realizadas. Essa obra demorou um pouco justamente por conta da troca de secretaria
era Infraestrutura e Obras e Secretaria da Cidade era outra secretaria, foi feita uma fusão entre as duas e aí levou um período maior aí para a etapa de licitação, enfim, esses procedimentos burocráticos, mas que preocupam e muito a população, principalmente por conta das chuvas. Felizmente, Petrópolis não teve nada grave a respeito das chuvas deste ano, assim a gente espera que continue para os próximos anos também. População do Quissamã aí na rua Francisco Scali, de alguma forma mais tranquila, digamos assim, a partir desse momento, com o término dessa primeira etapa das obras. A gente espera que o restante também possa ser concluído o mais rápido possível. Não só lá na rua Francisco Scali, mas no Morro da Oficina, né, na rua Frei Leão, em todo o Alto da Serra e as outras localidades que também foram afetadas fortemente aqui em Petrópolis ano passado. Vamos falar sobre outra questão, vamos falar sobre oportunidade aqui no Correio Petropolitano Debate, e melhor que ninguém para falar sobre isso é o nosso repórter Wellington Daniel, que vai trazer informações ao vivo para a gente da rua, para falar a respeito do balcão de empregos daqui da cidade. Wellington, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. São quantas oportunidades disponibilizadas essa semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos em casa. Richard, nessa semana até sexta-feira são 106 oportunidades e os níveis são variados. Tem almoxarife, assistente administrativo, coordenador de operações, enfim, várias vagas, vendedor também. Para você conferir todas as vagas, você pode entrar no site petropolis.rj.gov.br. Lá tem toda a listagem, todas as vagas disponíveis na semana. Vou repetir então para você que está em casa, petropolis.rj.gov.br. Perfeito, Wellington. Você que está nos acompanhando aí, ó, se você ainda não se candidatou, não se inscreveu, vai no site da Prefeitura, faça o seu cadastro. E essas vagas, Wellington, elas são, inclusive, atualizadas semanalmente, né? Isso, é um balcão de empregos que é administrado pela Prefeitura, as empresas são responsáveis pela contratação, pelo contrato seletivo, mas a Prefeitura divulga essas vagas, então você fazendo a inscrição nesse site, você consegue sempre ter o seu currículo disponível caso apareça alguma vaga no seu perfil. Perfeito. Então, é importante aquilo, né? Manter o currículo em dia, manter o cadastro em dia, para não perder nenhuma oportunidade. Wellington, a gente continua com você aqui, mas agora para falar da previsão do tempo. Ontem, particularmente, esfriou muito na parte da noite. Como que vai ser a previsão para hoje? Richard, a previsão é que as temperaturas continuem amenas nos próximos dias. Até quinta-feira deve ficar ali no máximo 26 graus, mas não deve chover. Essa é uma boa notícia, o tempo deve ficar um pouco nublado. A gente agora consegue perceber que realmente está um pouco nublado, mas a chuva mesmo só deve chegar na quinta-feira. Até quinta-feira, previsão de sol entre nuvens e a temperatura ali na casa dos 20. Então, pegar um pouquinho casaco para a noite, porque frio está chegando. Principalmente para quem mora aqui para a região do centro, primeiro distrito, né? Fica realmente mais gelado, tem que levar um agasalho. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Estou de azul hoje por causa do dia de conscientização do autismo. Então, uma causa importante aí também para a gente abraçar. Um abraço, boa tarde para todos e até mais. Obrigado, Wellington. Realmente, o que o Wellington aqui comentou, muito importante. Ontem foi o dia da conscientização do autismo. Essa que também já foi uma pauta, inclusive, aqui do Correio Petropolitano Debate. Abordamos essa questão. Falta muito ainda para termos uma conscientização ampla a respeito do tema, mas é sempre importante a gente apontar. E se você, lógico, puder também auxiliar nessa campanha, na divulgação, levar a informação é uma das principais formas de você conscientizar as pessoas e fazer com que a gente tenha uma população mais justa para todas as pessoas, seja com algum transtorno, algum tipo de deficiência, viu? Mudando de assunto, policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis prenderam na última sexta-feira um homem acusado de roubo. Ele foi capturado em um condomínio no bairro de Hermitage, em Teresópolis. A localização do autor foi possível a partir das informações obtidas pelo setor de inteligência da delegacia. Contra ele foi cumprido então um mandado de prisão e a ocorrência registrada na 110ª Delegacia de Polícia. Ainda na cidade, um outro homem também foi preso, acusado de abusar de 2 enteadas, veja só, lá em Teresópolis. As vítimas tinham 8 e 10 anos na ocasião do crime.
A investigação teve início após uma delas procurar a delegacia para relatar o fato. Após essa conversa com uma das vítimas, a polícia então instaurou um inquérito de estupro de vulnerável e pediu a prisão do autor, que foi localizado, inclusive, em casa. A ocorrência também foi registrada na 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis. Situação delicada, né? Infelizmente. Vamos mudar de assunto, então. Vamos falar sobre a saúde, porque a partir de abril, a Unidade Móvel de Saúde de Teresópolis vai estar no interior do município, realizando consultas médicas e odontológicas na população. O projeto é da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O veículo é adaptado com um gabinete odontológico e equipamentos médicos, que vão atender os moradores em áreas que não são cobertas pela atenção básica. De acordo com a Secretaria, a unidade móvel vai seguir um calendário fixo. Na primeira semana do mês, os atendimentos vão ocorrer da seguinte forma. Anote aí para você não se perder, viu? Amanhã, terça-feira, em Cruzeiro, às 4h30 da tarde. Já na quarta-feira, dia 5, em Andradas, às 10h30 da manhã. Na quinta-feira, dia 6, em Motas, às 10h30 da manhã. Anotou tudo certinho para você não deixar de fazer o seu atendimento? Semana que vem, há outros atendimentos, a gente divulga aqui para você também aonde vai ser realizados os atendimentos dessa unidade móvel em Teresópolis. Falando de Petrópolis, mais uma vez, o Centro de Saúde Coletiva já realizou 1.461 ultrassonografias neste primeiro trimestre de 2023. Foram exames abdominais, de aparelho urinário, próstata, obstétrica, mamária, pélvica, ginecológica e transvaginal. Em todo o segundo semestre do ano passado, foram feitos 2.325 procedimentos e a expectativa é de que essa marca seja ultrapassada até o mês de junho. Foram realizadas 330 ultrassonografias para diferentes especialidades. Em janeiro foram realizados 615 atendimentos. Já entre os dias 1º e 29 de março foram 512. A intenção é que o serviço também passe a ser oferecido no centro de saúde aos sábados. Assim a gente espera, né? A população é sempre precisando de atendimento. Alguns não conseguem aos dias de semana por conta de compromissos, trabalho, que aos sábados também possa ser reaberto aí e que a população possa ter o seu atendimento e realizar os exames adequados, que são extremamente importantes para manter a saúde em dia. A gente falou sobre emprego. Petrópolis teve saldo positivo na geração de empregos em fevereiro deste ano, segundo dados do Sistema de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No período, 219 postos de trabalho foram preenchidos. Mas, apesar do saldo positivo, este foi o pior mês de fevereiro desde o ano de 2020. Em 2022, por exemplo, foram registrados 1.384 novos empregos no período, ou seja, 84% a mais quando comparado ao mesmo período desse ano. Não foi só em Petrópolis que a geração de empregos registrou o seu pior fevereiro desde 2020, viu? Em geral, o estado do Rio de Janeiro também apresentou queda nas estatísticas em relação ao emprego com saldo negativo, ou seja, foram 3.230 vagas a menos. O último fevereiro com saldo tão ruim tinha sido em 2020, quando foram menos de 3.149 vagas. A gente vendo aí o cenário realmente de trabalho um tanto quanto preocupante aqui em Petrópolis, apesar aí de termos ainda um cenário de positivo, né, de saldos positivos de acordo com o CAGED. A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, a CCERJ, por meio do consórcio CEDERJ, deu início na última quinta-feira à etapa de isenção e de cotas do vestibular 2023.2. O prazo se encerra agora, dia 9 de abril, e os interessados em concorrer a uma das vagas em 16 cursos de graduação na modalidade semipresencial, que são ofertadas pelas instituições públicas de ensino integrantes do consórcio CEDERJ, podem solicitar a isenção da taxa e a pré-inscrição para ingressos pelo sistema de cotas, através do site que vai aparecer na tela aqui para você daqui a pouco. O resultado vai ser publicado no dia 28 de abril. Em Teresópolis, por exemplo, são 2 cursos de graduação de licenciatura, em Geografia e também em Pedagogia. Ambos são ofertados pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
Os cursos terão início no segundo semestre letivo de 2023. O polo, por exemplo, de Teresópolis tem 2 oportunidades aí, né, 2 cursos para comentar, para levar aí o ensino superior à população. Então, o prazo, não se esqueça, até o dia 9 de abril, aqui pelo site, você consegue pedir a sua isenção aí para o vestibular do CCIERJ. A Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo organizou a primeira reunião sobre o Plano de Mobilidade Urbana na última sexta-feira, dia 31 de março, que foi realizada na Câmara dos Vereadores. O objetivo foi apresentar o plano de trabalho aos membros da comissão técnica. No mês passado, a empresa Gazini Engenharia foi contratada pelo município para prestar serviços de consultoria em engenharia de transporte e planejamento urbano, na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana de Nova Friburgo. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o plano deve priorizar a cidade para as pessoas e para o bem coletivo, estabelecendo normas sustentáveis e valorizando os espaços públicos. O plano também deve criar um manual de calçados que assegure a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sincronizar semáforos e instituir modais sustentáveis, entre outras ações importantes. Esse é um tema fundamental. Inclusive, Petrópolis também precisava de uma reunião como essa, viu? A gente está acompanhando aí, né, a grande dificuldade que é você trafegar por Petrópolis, seja em horário de pico, seja em outros horários, até mesmo no fim de semana. Estacionamento também é algo muito complicado. Enfim, está na hora da CPTRAN se mexer também e realizar um plano decente para Petrópolis, porque tem ficado cada vez mais difícil andar pela cidade, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia mais uma vez. Amanhã, terça-feira, 13h, ao vivo, temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade